sou a Alice Mello, sou consultora de recursos humanos da Informa Markets e hoje eu vou conduzir o Informa Talks. O isolamento social trouxe uma nova realidade que até então era pouco comum realmente para as empresas. Eu estou falando da prática do home office. Do dia para a noite, muitos gestores tiveram que se adaptar a esse novo modelo de gestão, né? Aprender a lidar, como trabalhar com esse time aí de forma, né, à distância e também de forma eficiente, tá? A conversa de hoje, do Informa Talks, vamos trazer insights, como garantir que esses resultados do seu time, né, permaneçam aí de forma eficaz, mesmo à distância, tá? E para essa conversa, a vice-presidente de recursos humanos aí da Informa Markets, Adriana Ferreira, recebe o professor Sérgio Neri, professor do programa de capacitação da empresa e desenvolvimento da FIA, que é a fundação do Instituto de Administração, na área de gestão de pessoas, consultor de empresas e coach. E para começar, então, eu quero falar, né, fazer uma pergunta para a Adriana. Qual o principal desafio da liderança na gestão de equipes à distância, nesse cenário, né, que nós estamos vivendo? Boa tarde a todos que nos acompanham nessa conversa. Estou muito feliz em participar deste Informa Talks e poder contribuir com esse tema tão relevante, principalmente nesse momento tão desafiador que todos nós estamos vivendo. Olha, Alice, eu acredito que nunca a parceria de RH e liderança foi tão importante. Esse cenário de pandemia, ele nos trouxe uma realidade que nós ainda não tínhamos vivido, né? Incertezas de todo tipo, impacto nas relações, limitações de toda a natureza. Nós tivemos que nos adaptar rapidamente para realinhar as prioridades do negócio e manter as equipes engajadas, focadas e produtivas. E diante da complexidade desse momento, é fundamental que a liderança seja muito ativa para minimizar ruídos na comunicação, estimular a criatividade e eficiência nas equipes. Por isso, essa parceria entre RH e liderança, neste momento, ela tende a se estreitar ainda mais, porque é juntos que nós vamos buscar alternativas e soluções que vão fazer sentido para os desafios de negócios e para as equipes também. E a gente não pode perder os aspectos positivos desse contexto, né? Nós temos várias evidências de certezas que estão sendo ressignificadas e paradigmas que estão sendo quebrados. E dentre eles, como você mencionou, definitivamente nós desmistificamos a improdutividade do home office. Com tecnologia, infraestrutura, transparência e gestão, nós conseguimos provar a eficiência do home office através de dados que comprovam que podemos ser até mais produtivos. E o professor Sérgio, que está aqui para contribuir conosco, né, nessa tarde, eu primeiramente agradeço muito por aceitar o convite da Informa e também agradecer a FIA por essa parceria, né? Muito bom tê-lo conosco aqui nesse Informa Talks. E eu gostaria de começar essa nossa conversa agora, professor, levando em consideração esse momento delicado que nós estamos vivendo, para culturas onde o home office é ou ainda era um paradigma, o que é fundamental priorizar nesse processo de adaptação de trabalho remoto? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também esse convite. Para mim é uma satisfação enorme estar conversando com vocês. Nós temos tido essa conversa já com alguns parceiros, né? Temos tido essa conversa com os nossos alunos também. E nós vamos encontrando uma situação que, às vezes, a pessoa até pode resistir, né, a essa questão de trabalhar remotamente, mas surgiu uma nova forma de se relacionar com o trabalho que não pode ser ignorada, né? É claro que nós estamos diante dessa pandemia, o que impulsiona essa discussão, mas, por um lado, você fala muito de vários benefícios, né, em relação a isso também, não é? É claro que essa empresa que até então, ou esse diretor, ou esse gestor que até então resistia a esse trabalho remoto, ele não tem alternativa nesse momento, não é? Então, trabalhar de casa, logicamente, demanda adaptações das pessoas também, mas tem muitos benefícios, né? Então, por exemplo, a empresa, você tem uma economia de recursos, você tem uma questão de escalabilidade, você pode ter diversos clientes, por exemplo, trabalhando dos vários lugares, né, tanto do Brasil como do mundo também, e ter colaboradores, então, trabalhando à distância, pode trazer para a empresa uma grande economia de investimentos. E muitas empresas
tem isso já bastante claro, né? Nós estamos falando disso já há quase 2 meses, né? Que muitas pessoas estão afastadas desse ambiente. É claro que para as pessoas, muitas vezes, nem todas têm espaços que são adequados para isso. Será necessário, logicamente, algumas adaptações em relação a isso. Mas, de toda forma, esse gestor que resistia a trabalhar remotamente não tem alternativa nesse momento, né? Nós tivemos que aprender de uma forma que talvez não era a forma mais favorável, porque muito poucas pessoas haviam se preparado, né, para esse momento de pandemia, e nós fomos colocados numa situação que agora você aprende ou aprende, não é? Então, nós estamos lidando hoje com alguma questão que, se alguém eventualmente tinha alguma dúvida sobre o que significava resiliência, nós estamos vivendo a resiliência no seu momento assim mais profundo. É isso que eu tenho para dizer a você nesse momento. Verdade. E, professor, diante deste novo normal, né, quais seriam os maiores desafios na gestão das equipes? Então, eu fico pensando, né, existem, assim, muitas coisas, né? Logicamente, quando nós estamos falando de você gerenciar pessoas, né, gerenciar equipes, nós ainda temos, né, nas empresas, alguns gestores que são gestores bastante controladores, bastante centralizadores. Então, não adianta você querer mudar o modelo, né? Quer dizer, sai de um trabalho normal e entro para um trabalho remoto, mas continuo querendo centralizar, continuo querendo controlar. Então, a proposta aqui nesse momento por que então não aproveitar desse momento e mudar o teu estilo também? Agora, para o gestor, a minha proposta é que a rotina é uma rotina diferente. Esse gestor ele tem que ser muito mais provocador do que ele foi no passado, ele tem que trabalhar por projetos, ele tem que estabelecer metas e prazos que precisam ser cumpridos, é preciso que ele saiba trabalhar muito essa gestão desse tempo. Uma outra coisa também que eu fico pensando que é desafiador, sobretudo para esse gerente mais centralizador, é não imaginar que as pessoas estão trabalhando remotamente e elas não têm hora para terminar o trabalho dela, né? Ela tem que ter rotinas que são previamente combinadas. Então, esse gestor ele não deve fazer contatos em horários inconvenientes. O que significa isso? Às vezes, ele parte do pressuposto que essa pessoa, já que ela está em casa mesmo, ela pode atender a sua ligação às 10 horas da noite, às 9 horas da noite, às 11 horas da noite, e essas pessoas já estão trabalhando, elas já trabalharam o dia inteiro, né? Quero dizer, elas estão agora com a família delas, ou elas estão ouvindo uma música, ou elas estão assistindo um filme, elas estão fazendo outras coisas. Então, uma das sugestões para o gestor é essa, né? Então, por exemplo, uma das dificuldades que também pode aparecer as pessoas, muitas vezes, elas ficam isoladas, né? Nós sabemos disso, você falou disso, e é preciso que esse gestor defina com essas pessoas quais são os resultados, entregas que ele espera de cada função, por exemplo. Então, é natural que nesse modelo remoto, você não pode controlar o horário de trabalho das pessoas, né? Ou o tempo que essas pessoas ficam online. E pelo que eu tenho conversado com muitas pessoas, tem muitas pessoas trabalhando muito mais do que elas trabalhavam no passado, né? Por conta dessa gestão do tempo mal feita que eu citei anteriormente, né? Então, será necessário que esse gestor também comunique-se muito com as pessoas, olhando alguns indicadores de resultado que ele espera que isso tenha, nesses indicadores de tendências, situações que precisam ser resolvidas, por exemplo, contatos com clientes em potenciais, porque lembre que essas pessoas todas estão trabalhando, cada uma delas em sua casa, né? Deixar claro o sucesso de cada projeto. E uma das questões mais importantes que eu acho que isso é para todo mundo, né? Para recursos humanos,
essa questão é para os gestores e para as pessoas todas, né? Mas, sobretudo, para o gestor, ele tem que dar muita atenção com as pessoas, né? Então, nesses contatos, nessas conversas, ele procurar fazer, por exemplo, um checkpoint com as pessoas, para, de uma certa forma, vamos dizer, sentir a temperatura desse time, né? Acompanhar como é que as pessoas estão vivendo nesse período de incertezas, ele mostrar-se mais disponível, ele ser uma fonte de otimismo e de segurança também. Nós sabemos que há pessoas, por exemplo, que estão, nesse momento, no trabalho remoto, em home office, elas estão com os filhos também fazendo trabalhos escolares à distância, ela está com o marido ou com a esposa também fazendo trabalhos à distância, então tem muita gente em casa trabalhando juntas, não é? E trabalhando, e todas trabalhando à distância. Agora, por um outro lado, nós também temos pessoas sozinhas, que vivem sozinhas, muitas vezes em lugares minúsculos, né, que não tem um espaço adequado, por exemplo, para ela trabalhar. Então, são várias questões que hoje nós podemos pensar em termos de situações diferentes, né, de pessoa para pessoa. Então, esse gestor também tem que saber em que situação que esta pessoa está trabalhando em sua casa. Se ela tem um lugar próprio, se ela trabalha com a família toda, se ela está trabalhando sozinha. Então, como eu disse, nesse checkpoint, é importante ele saber como é que as pessoas estão se sentindo naquele determinado momento. Principalmente, como é que elas passaram o final de semana, hoje, por exemplo, que é uma segunda-feira, como é que as pessoas estão se sentindo, como é que nós podemos continuar trabalhando juntos aí nessa semana. É isso mesmo. São muitos aspectos, né, que permeiam esse novo cenário, não só por conta de uma nova realidade de trabalho, né, professor? Empresas que não estavam acostumadas a trabalhar em home office e que agora não tem outra opção, como o senhor disse, mas também por conta das condições e desafios que essa incerteza que o coronavírus trouxe para as nossas vidas, né? Então, tudo isso são muitos aspectos que os gestores realmente eles têm que considerar para que eles consigam ter sucesso suportando a equipe e alcançando os resultados. E aí, nesse contexto, eu acredito que tem, nesse processo de desmistificação do home office, muitos gestores, eles têm relatado experiências positivas, né? Da sua experiência, quais são as vantagens dessa boa gestão de equipes no trabalho remoto? Então, Adriana, entre tantas coisas, né? Assim, como eu disse anteriormente, me parece assim, e eu já tenho hábito, por exemplo, de trabalho em home office, quer dizer, eu trabalhei durante muitos anos como executivo numa multinacional, e desde os anos 98 nós já tínhamos esse hábito de trabalhar em home office 2 ou 3 vezes por semana, vários executivos. Então, isso mudou muito a vida de pessoas, por exemplo, que já tinham essa experiência. Agora, para pessoas que ainda não têm essa experiência, uma das questões, e eu enfatizo muito fortemente, a questão de como eu gerencio o tempo, né? Quer dizer, como eu, gestor, gerencio o meu tempo do meu trabalho e como eu gerencio esse tempo desse trabalho em equipe também, né? São duas questões extremamente importantes nesse momento e, portanto, a partir disso, quer dizer, sabe-se que as pessoas trabalhando não dentro do escritório, onde elas são interrompidas com muita frequência, né? Então, por exemplo, há pessoas que trabalhavam nesse modelo de baias, tinham empresas, por exemplo, que trabalhavam todo mundo, as pessoas se viam umas às outras, as pessoas eram muito interrompidas. De uma certa forma, quando você trabalha em home office, você trabalha muito mais concentrado. Então, o teu tempo de produção de trabalho pode ser muito maior, porque você fica muito mais focado no seu trabalho e não tem tantas distrações, não é? No seu cotidiano. Como eu disse, de pessoas que chegam na sua baia, vão te incomodar, de pessoas que te telefonam em determinados momentos. Então, o teu trabalho ele é muito mais concentrado. Essa eu vejo a maior vantagem de todas elas, né? Entre outras questões também
e sobretudo quando nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, veja o que é isso, né? Quer dizer, quanto de tempo as pessoas economizam. Você imagina pessoas que moram assim a largas distâncias, né? A longas distâncias, o tempo que elas demoravam no trânsito, tanto para ir como para voltar, mais o tempo, mais as despesas todas de combustível, despesas de estacionamento, várias outras questões pelo ponto de vista econômico, mas sobre o tempo mesmo, né? Dela aproveitar melhor o tempo dela. Imagine, por exemplo, a mãe que está trabalhando, mas ela tem o filho, né? A filha que está junto com ela. Quer dizer, toda essa dedicação hoje também para os filhos e para as famílias também pode ser um ponto de vista muito positivo nesse sentido, né? Sim, é verdade, com toda certeza. E nesse processo de trabalhar nessa nova realidade, né? Também como o senhor comentou anteriormente, né? Assim, o home office ele traz para a gente a necessidade de nos preocuparmos, quem não tinha o hábito ou não tinha a cultura, de se preocupar tanto com o hard, né? Então, toda a infraestrutura, eu preciso de um espaço, eu preciso de equipamentos e eu preciso de me organizar para dentro do meu espaço físico em casa. Isso é importante, né? O que a gente chama de hard, mas é fundamental também o software, como o senhor comentou, o gestor precisa se preocupar também com saber ter o termômetro das emoções, o que é importante para aquele colaborador desenvolver naquele momento, as habilidades, os conhecimentos. E esse é um dos principais papéis, né, da liderança, ser um facilitador e provocar o desenvolvimento da sua equipe. E nesse cenário, ele precisa priorizar. Então, o que seria uma das competências chaves para o gestor focar nesse momento para que a equipe possa performar à distância? Ora, eu fico pensando, entre tantas, né? Quer dizer, a competência assim, mais importante nesse momento, como eu falei, repito, tem a questão de como eu gerencio melhor esse meu tempo. Agora, é da maior importância essa questão da inteligência emocional, de nós conseguirmos colocar em prática de verdade, não é? Essa relação, essa habilidade social, não é? Quer dizer, nós estamos falando de um distanciamento social, mas lembrando que a inteligência emocional, ela compreende essa habilidade social, ela compreende a empatia, ela compreende a automotivação, ela compreende o meu autoconhecimento e a minha autorregulação, né? Quer dizer, o meu autocontrole diante dessas situações todas que não foi uma situação por nós preparadas, né? Então, essa capacidade de inovação das pessoas, essa capacidade de criatividade, não é? Esse gestor também deve ser um provocador nisso, né? Quer dizer, solicitando das pessoas que as pessoas compartilhem quanto que elas estão sendo criativas nesse momento, né? Quer dizer, quanto que elas estão sendo inovadoras nesse momento. E como eu disse lá atrás, uma questão que é muito forte, essa questão dessa resiliência, porque nós estamos vivendo essa resiliência na sua dose mais profunda. Porque no passado nós falávamos, olha, você tem que ser mais resiliente. O que é isso, afinal de contas, né? Mas agora nós compreendemos de verdade o que significa isso, né? De pessoas que estão há 60 dias, por exemplo, sem dar a mão, às vezes, para alguém, sem ver uma pessoa, né? Pessoas, principalmente, como eu disse, alguns colaboradores que estão trabalhando sozinhos, ou pessoas que estão trabalhando junto com outras pessoas e que ela gostava muito, né, de pegar o carro dela, de pegar o Uber, o táxi, seja lá o que for, o transporte coletivo, e ela ir até o seu trabalho, ela sair da casa dela, ela se vestir, ela se preparar para ir para o trabalho. Hoje, ela se veste, ela se prepara para fazer o trabalho dela na casa dela, não é? Então, quer dizer, e há muitas pessoas que elas não se prepararam para isso. Então, muitas delas, por exemplo, o local de trabalho delas é a própria mesa onde elas fazem as refeições. Então, ela tem que, naquele determinado momento, ela para de trabalhar e vai almoçar no próprio local de trabalho. Então, é algo que muitas vezes pode incomodar as pessoas. Então, essas me parecem ser as competências desejáveis
e que as pessoas, né, quer dizer, esse gestor deve provocar o seu time para que essas pessoas desenvolvam essas competências, porque elas são, me parece, as mais necessárias nesse momento desse distanciamento social. Sim, é verdade, professor. É realmente um conjunto de fatores e o gestor, nesse momento, ele tem que priorizar porque são muitos elementos, né? Bom, na Informa nós não tínhamos, né, também a cultura oficial do home office implementada para 100% de todos os níveis, né? Nós usamos os recursos disponíveis para uma rápida adaptação. Os gestores, eles fazem reuniões diárias, a gente tem reuniões diárias com as lideranças, né, para que as equipes se mantenham alinhadas com as decisões da organização, e a gente investe bastante em comunicação interna para que as equipes, né, os indivíduos, a gente convide que eles sejam protagonistas, para que eles se mantenham informados, conectados, e que eles enderecem os desconfortos para que a gente consiga manter o foco do que é importante para a gente conseguir superar junto esse momento, né? Uhum. A gente tem equipes com programas de suporte emocional, como um programa que é aquele programa de apoio ao empregado, como Informa Care, e uma série de ações que a gente procura também, considerando a particularidade do nosso público e as necessidades do negócio, apoiar todos para que a gente se mantenha conectado com o que está acontecendo na organização, para que a gente possa superar isso. Professora, eu queria muito agradecer a sua participação nesse papo, foi muito enriquecedor. Agradeço bastante pela sua contribuição e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa. Ok, sou eu quem agradeço, muito sucesso, muita saúde, né, para todos nós, e que em breve nós possamos voltar ao nosso ambiente de trabalho, como nós sempre estivemos acostumados a trabalhar. Muito obrigado a vocês, tenham todos um ótimo dia. Obrigada. Professor Sérgio, Adriana, muito obrigada pela conversa, foi ótima. Obrigada pela participação, a troca de experiências, insights. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até agora, né? Apesar que semana que vem tem mais um Informa Talks. Agradecer de novo a FIA pela parceria aí, né, também. E, gente, aproveitar também, sigam, né, a Informa Markets nas redes sociais. Né? O @Informa Markets Brasil com Z. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Obrigada. Tchau. Até.